Olá, amigas e amigos fute trabalhistas. Está começando mais um episódio do Fute Trab Podcast. Eu sou Solon Sampaio e está comigo mais uma vez o Ricardo Herédia, o torcedor do Fluminense mais famoso de Caçapava. Tudo bem, Ricardo? Opa, saudações trabalhistas aí, tudo bem? E vamos lá, falar muito de futebol e política hoje. Maravilha. Saudações trabalhistas a todos. E vocês estão acostumados, né? Você, ouvinte fute trabalhista, a ter um bloco de futebol mais longo, né? E um outro, e o segundo tempo, né? Falando de política. Hoje a gente vai dar uma misturada, né? A gente vai fazer um primeiro bloco um pouco mais curto, falando de futebol. A gente vai falar do sorteio da Libertadores e vamos falar também da Copa do Brasil, porque hoje a gente, no segundo tempo, a gente tem um convidado especialíssimo, que você já que acompanha a gente no Twitter já deve estar sabendo, que é o Antônio Neto, que ele é conselheiro do Palmeiras e também é presidente do PDT daqui de São Paulo, na capital. Bom, vamos começar então a falar de futebol, falando do sorteio da Libertadores. Ricardo, foram definidos os 8 confrontos das oitavas de final da Conmebol Libertadores desse ano de 2021. Esse sorteio foi realizado terça-feira, também conhecido como ontem, para a gente que está gravando aqui na quarta-feira, em Luque, no Paraguai. E os jogos esses 8 confrontos foram confirmados, né? E as oitavas de final vão começar agora dia 13 de julho. Eu vou passar aqui os confrontos que foram sorteados, e aí depois a gente faz um comentário aí sobre o que a gente espera aí desses confrontos e da sequência da Libertadores aí da fase de mata-mata. Bom, de um lado da chave, a gente tem o Defensa e Justiça da Argentina, time que foi campeão da Recopa e foi campeão na última temporada também da Sul-Americana, enfrentando o Flamengo, o atual campeão brasileiro. O vencedor desse confronto aí enfrenta o Olímpia do Paraguai e o Internacional, também o time brasileiro aqui do Rio Grande do Sul. É, Ricardo, o que que você acha desses dois confrontos aí? Quem que você acha que que pode ser o confronto das quartas de final aí nesse chaveamento? Bem, o Flamengo tem uma missão mais difícil, eu acho o Defensa e Justiça muito melhor time do que o Olímpia. Isso até se mostrou na primeira fase, né? O Inter conseguiu ganhar de 6-1 do Olímpia na fase de grupos. E, mas eu acho que a probabilidade de termos um confronto brasileiro aí entre Inter e Flamengo é grande, mas o Flamengo tem que abrir o olho porque o Rogério Ceni já é freguês do treinador dele, né? Já perdeu 2 vezes em mata-mata, mas os favoritos nesses dois confrontos são os brasileiros. Exatamente, também concordo com você, porque assim, o Defesa e Justiça, como você falou, é mais sorte, né? Chegou a ganhar do Palmeiras aqui no Allianz Parque na fase de grupos, né? Já ganhou a Recopa em cima do Palmeiras também em 2 confrontos que acabou sendo decidido nos pênaltis. Mas o Flamengo é um dos melhores times da América do Sul, né? É o melhor time do Brasil, na minha opinião, acredito que na sua também, né? E tem tudo também para classificar aí para a próxima fase. A gente tem um confronto brasileiro nas quartas de final. Também desse lado da chave, a gente também tem 2 confrontos. Um confronto é o Vélez Sarsfield da Argentina, que enfrenta o Barcelona de Guayaquil, do Equador. E também temos o Cerro Porteño, do Paraguai, enfrentando o seu Fluminense, que também classificou em primeiro do grupo dele aí, e tem esse confronto aí com o time paraguaio. Bem, eu acho que o Fluminense deu sorte nesse sorteio, né? Com todo o respeito ao Cerro Porteño, mas dos times que o Fluminense tinha a possibilidade de enfrentar é um dos mais fracos. Eu acho que, apesar do Fluminense ser um time muito 880, é o favorito nesse confronto. No outro confronto, o Barcelona fez uma primeira fase espetacular, né? Foi uma das melhores campanhas, mas eu acho que o Vélez, por ter caído no grupo do Flamengo, um grupo com Flamengo e LDU, um grupo bem mais forte, eu acho que apesar de ser primeiro contra segundo, é um confronto bem equilibrado. É bem difícil apontar um favorito nesse confronto.
Mas para não ficar em cima do muro, eu vou de Fluminense e Barcelona. O Barcelona de Guayaquil ele também realmente fez uma boa campanha aí na fase de grupo, né? Num grupo de dois times de muita tradição, né? Teve o Boca e o Santos, que acabou sendo eliminado, né? Classificou em primeiro num grupo desse. Tudo bem que esses times não estão em suas melhores fases, né? Mas você num grupo classificar em primeiro, né? Num grupo que tem Santos e Boca, não é qualquer feito, né? E o Fluminense também, né? Também foi bem, acabou tropeçando aí no jogo em casa, mas ainda conseguiu classificar em primeiro com a vitória épica contra o River lá no Monumental de Nunes, né? E eu acho que eu posso dizer que o Fluminense acabou dando sorte, né? Não só no confronto de, de oitava de final, mas assim, apesar do Barcelona ter ido bem no seu grupo e o Velho Sarsfield também ser um time de relativa tradição, né? Já é campeão de Libertadores, tudo. Eu acredito que o Fluminense, assim, tem totais condições de avançar até pelo menos a semifinal aí pelos confrontos que tem aí na sequência pelo chaveamento que foi provocado pelo sorteio, né? E podemos ter um Fla-Flu na semifinal, né? Pois é, Imagina pois é. o maior Fla-Flu da história, seria, no caso, né? A gente já teve um Fla-Flu numa fase aguda da Sul-Americana, mas uma semifinal. E para mim são os dois times favoritos a chegarem até lá. Então é uma possibilidade bem razoável. E aí, indo para o outro lado da chave, então, a gente tem aí o Boca Juniors, né? Que é o time um dos maiores ganhadores da Libertadores, né? Atrás somente do Independiente e também da Argentina, enfrentando o Galo, né? O Clube Atlético Mineiro, que fez a melhor campanha aí, que só perdeu 2 pontos aí dos 18 disputados, né? Só teve um empate aí, nenhuma derrota, e vai enfrentar o Boca Juniors aí, vai decidir em casa no Mineirão, primeiro jogo em La Bombonera. E o vencedor desse confronto aí vai enfrentar um clube argentino, né? Vai ser ou o River Plate, que classificou em segundo no grupo que tinha o Fluminense, contra o Argentino Júnior, né? O que você acha que dá aí nesses confrontos, Ricardo? Apesar da camisa do Boca, eu não acredito muito na força nessa competição em específico, porque o time do Boca passa longe de estar num bom momento. E o Galo, para mim, junto com o Flamengo, é o melhor time da América do Sul. E esse ano também a gente tem o VAR, né? Porque a gente sabe como é que é a arbitragem, esse relacionamento nas fases agudas da Libertadores. Então acho que passa o Galo. No segundo confronto, apesar do River ter feito uma primeira fase meio meia boca, né, digamos assim, eu acho que o River tem um potencial muito grande para melhorar, né? Então eu acho que passa o Rosário Central. Eu concordo com você, Ricardo. Assim, assim, o Boca, a questão do Boca com o Galo, apesar do Galo ter feito a melhor campanha, assim, o Boca é o Boca, né? O Boca, mesmo quando tá com o time capengando, às vezes eles conseguem aprontar, né? Conseguem fazer um resultado em casa, no meio da catimba, tal. Assim, eu acredito que o Atlético classifique, mas assim, eu não tenho tantas, assim, não dou como favas contadas, porque o Boca tem muita tradição, tem muita camisa nessa competição. E no outro confronto também, o River, para mim, o River é favorito, né? Apesar de ter classificado em segundo, a gente pode acreditar aí esse desempenho mediano, como você falou, aos surtos de Covid que eles enfrentaram, né? Ainda conseguiu uma vitória histórica contra o União de Santa Fé, né? Acabou perdendo para o Fluminense em casa, mas eu acho que o River, apesar de ter perdido alguns jogadores aí para essa temporada. Ainda tem um time muito forte, ainda tá sob o comando do técnico Marcelo Galhardo, e eu acho que tem tudo para passar, é o favorito aí para esse confronto, para enfrentar o Boca ou Galo, que na nossa opinião o Galo deve classificar.
indo para os outros confrontos, aí a gente também pode ter uma quarta de final aí paulista, né? O choque rei. O São Paulo enfrenta o Racing, que eles já se enfrentaram no grupo, né? Na fase de grupos. E também tem o Universidade Católica enfrentando o Palmeiras, atual campeão. Ricardo, e aí, esse confronto, o que você acha que dá aí para avançar as quartas de final? Eu acho que apesar do São Paulo ter sido o segundo no grupo que enfrentou o Racing, eu acho que o São Paulo tem mais time. Anda dando umas tropeçadas aí. Começou mal o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil deu uma tropeçada um pouco feia, mas eu acho que ainda o time do São Paulo é favorito pelo elenco que tem. E no outro jogo eu posso dizer que o Palmeiras foi quem deu mais sorte nesse sorteio, pega um time bem inferior. Eu ficaria muito surpreso se o Palmeiras não passasse, né, nesse confronto. E vamos ter aí novamente, né, já decidiram um paulista, um provavelmente, né, vamos ter um Palmeiras e São Paulo aí acirrando ainda mais essa rivalidade, né? Olha, eu acho que o confronto assim mais imprevisível, eu acho que é São Paulo e Racing, viu? Porque apesar de São Paulo estar vindo bem esse ano, já saiu da fila aí, já tirou aí essa expectativa aí de ganhar um título aí conquistando o Paulista, mas o Racing é um time de camisa, é um time que é um dos maiores vencedores do futebol argentino, é, já ganhou do São Paulo também, né? Na fase de grupos, classificou em primeiro. Então, não sei se. Eu acho que é um confronto meio definido, né? Já o do a Universidade Católica e Palmeiras, eu acho que o Palmeiras classifica, né? Apesar do Universidade Católica ser um time de muita tradição no Chile, mas o Palmeiras é um time que, assim, apesar de não tá tendo um futebol muito vistoso, mas é um estilo de jogo que casa bem com esse tipo de competição, né? É um time que joga nos contra-ataques, é um time que é bem postado aí pelo técnico Abel Ferreira. Eu acho que dá Palmeiras. Eu já, no outro confronto, eu ainda não sei se eu fico em cima do muro, mas eu acho que, sim, vou contra a maré aí, eu acho que vai dar Racing, viu? É um confronto equilibrado, né? Quem ganhar vai ganhar por detalhes, realmente. Os dois times são bem no mesmo nível, né? Vamos falar de Copa do Brasil agora, Ricardo? Ah, Bom, a gente já teve ontem, né, o início aí da fase aí que entra da terceira fase da Copa do Brasil, a fase que entra os clubes que estão disputando a Libertadores. E ontem a gente teve o jogo entre Cianorte e Santos, né? O Santos ganhou de 2-0 fora de casa, decide agora na Vila Belmiro, né? Tem tudo aí para classificar, já encaminhou bem a classificação. A gente teve também ontem Vila Nova e Bahia. O Bahia ganhou de 1-0 também fora de casa, vai decidir agora em Salvador. Não sei ainda se em Pituaçu ou se na Fonte Nova. Amanhã a gente tem aí um confronto dos dois times do nosso amigo João Cirilo. Você sabia que o nosso amigo João Cirilo torce para o CRB e para o Palmeiras? Vou até não é perguntar para mesmo? ele depois para qual time ele vai torcer nesse confronto. Ele Coração vai. É, dividido. então, vamos ver. CRB e Palmeiras. Amanhã, às 21h30, né? No estádio Rei Pelé, em Maceió. Ontem também a gente teve uma zebraça. O 4 de julho venceu o São Paulo por 3-2 e agora o São Paulo decide em casa aí, né? Vai precisar reverter esse resultado aí, ganhar de pelo menos 2 gols de diferença aí para não precisar dos pênaltis. Hoje, né? Daqui a pouco, quarta-feira, às 21h30, a gente tem Fluminense e Bragantino, um jogo dificílimo, um confronto dificílimo aí para o Fluminense no Maracanã. Hoje a gente já está tendo ainda aí acontecendo um clássico, né? Que já
que já teve aí na final do Campeonato Cearense, agora já está tendo essa edição aí já nessa fase aí, na terceira fase da Copa do Brasil, entre Fortaleza e Ceará. E enquanto a gente está gravando esse podcast, o Ceará vai vencendo por 1-0 no Castelão. O mando é do Fortaleza, o jogo é no Castelão, mas o mando é do Fortaleza. E na Arena do Grêmio, o Grêmio já venceu hoje. O jogo começou às 16h30, né? Já aconteceu, foi hoje. O Grêmio venceu o Brasiliense por 2-0. O Brasiliense que já foi vice-campeão dessa competição, perdeu para o meu Corinthians em 2002. E hoje também no Independência a gente tem às 21h30 o Coelho, o América Mineiro, enfrentando o Criciúma no estádio Independência, em Belo Horizonte. Amanhã, na ressacada, o Avaí enfrenta o Atlético Paranaense às 19 horas. Está acontecendo agora também em Belém do Pará, Remo e Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro, nesse momento, vai ganhando de 2-0. E daqui a pouco também, na Neoquímica Arena, às 21h30, o Corinthians reencontra, né, o Atlético Goianiense, já que já se enfrentaram na estreia do Campeonato Brasileiro domingo, né? O Corinthians não deu muita sorte. Espero, como corintiano, a gente tenha a melhor sorte no jogo de hoje aí para poder encaminhar a classificação e poder ir para Goiânia com um resultado favorável aí para disputar, para conseguir essa classificação. E amanhã também a gente tem muitos jogos, hein? A gente está tendo na Copa do Brasil na terceira fase. Amanhã a gente tem no Barradão, em Salvador, Vitória Internacional, às 19 horas. Cruzeiro, né? Um time grande aí que está na Série B, enfrenta o Juazeirense no Maranhão, às 16h30. Hoje, na Arena Condá, a Chapecoense já venceu o ABC de Natal por 3-1. O Curitiba venceu, vai enfrentar o Flamengo, recebe o Flamengo no Couto Pereira amanhã às 21h30. E para encerrar, né, a gente fala também do jogo entre Boa Vista e Vasco, né? Esse Boa Vista é o Boa Vista do Rio, Ricardo? Sim, de Saquarema. Saquarema. Então o Vasco não precisou viajar muito, enfrentou o Boa Vista em Bacaxá, no estádio Bacaxá e venceu por 1-0. Ricardo, é muito jogo ainda, tá muito cedo ainda, né? Esse ano mudou a fórmula de disputa da Copa do Brasil, né? Os times oriundos da Libertadores entram numa fase anterior, né? Com mais times. O que você pode falar aí desses confrontos? Algum destaque que você pode ter para o nosso amigo Fute trabalhista aí sobre essa Copa do Brasil? Eu acho que ontem a gente teve uma zebra que vai ser difícil de termos outras da mesma proporção esse ano, né? Porque, com todo respeito ao 4 de julho, mas o São Paulo, como um postulante a todos os títulos no Brasil, não poderia perder aquele jogo, né? E dificilmente a gente vai ver outra situação dessas aí durante o ano, né? E eu acho que não querendo puxar a sardinha para o meu lado, mas o melhor confronto dessa fase da Copa do Brasil, para mim, é Fluminense e Bragantino, que são dois times que vêm fazendo um bom trabalho, né? E tem potencial para chegar longe na Copa do Brasil, quem sabe uma final, né? O Bragantino vem de duas boas temporadas, né? A passada e o início dessa, depois de que virou Red Bull e teve bastante investimento da fabricante de energético. E também eu acho que Corinthians e Atlético Goianiense, apesar do jogo da primeira rodada do Brasileiro não ter sido tecnicamente nenhum primor técnico, mas pode ser um confronto equilibrado e de duas equipes também que podem, com um pouco de sorte, né, mas podem chegar longe aí nas fases finais da Copa do Brasil. Eu sou um cara que gosta muito de clássicos, né? Eu gosto muito dessa rivalidade. Então, um confronto que eu destaco aí nessa fase da Copa do Brasil
Fortaleza e Ceará, cara. Eles já vêm de jogos aí, já se enfrentaram aí na final da, do Cearense, né? O Ceará foi vice-campeão agora da Copa do Nordeste. Os dois vêm de vitória aí na estreia do Campeonato Brasileiro. O Fortaleza teve uma vitória surpreendente, né? De virada contra o Atlético Mineiro fora de casa, no Mineirão. E o Ceará venceu o Grêmio, também um dos times com melhores times do Brasil aí, né? E venceu bem, venceu jogando bem contra o Grêmio. Eu destaco esse jogo aí pela rivalidade e também pelo desempenho que esses dois times vêm tendo nos últimos anos aí na Série A e nas competições que vem disputando. Bom, então a gente vai encerrar esse primeiro bloco, né, esse primeiro tempo do FuteTrab Podcast, que daqui a pouco, daqui a alguns segundos, só vou colocar a vinheta aqui para já na expectativa para receber Antônio Neto, conselheiro do Palmeiras, presidente do PDT São Paulo capital e que concorreu aí ao cargo de vice-prefeito na última eleição aqui em São Paulo, na chapa encabeçada pelo Márcio França do PSB. Até daqui a pouco e a gente já volta. Bom, estamos começando então o segundo tempo do episódio 2 do FuteTrab Podcast. E já está aqui conosco o nosso convidado super especial. Ele é presidente do PDT São Paulo capital, ele também é conselheiro do Palmeiras e disputou as últimas eleições municipais para o cargo de vice-prefeito na chapa encabeçada por Márcio França, do PSB aqui em São Paulo. Eu estou falando dele, Antônio Neto. Seja muito bem-vindo, Antônio Neto. Tudo bem com você, Neto? Tudo bem, só queria que você, como é um podcast de futebol e etc., começa com conselheiro do Palmeiras, torcedor verde palmeirense e também dirigente do PDT na capital. Tive a honra de participar das eleições aqui na capital. Então, para mim, é um prazer muito grande estar com vocês e parabenizar pela ideia. Eu acho que é isso mesmo que a gente tem que fazer, conversar sobre os mais diversos assuntos, porque você sabe, o Projeto Nacional de Desenvolvimento, o esporte tem um papel muito importante dentro desse coisa. Com certeza, com certeza. Então, já vou começar, então, Neto, com a primeira pergunta sobre o Palmeiras. Ontem teve o sorteio da Libertadores, né? O Palmeiras vai enfrentar a Universidade Católica do Chile. Amanhã também o Palmeiras enfrenta o CRB, né? De Alagoas. E depois, assim, do Palmeiras ter perdido os 3 títulos já que disputou esse ano, qual é a sua expectativa para o Palmeiras aí no restante da temporada? As pessoas olham de uma maneira equivocada para esse problema. Primeiro, porque o Palmeiras, não fala assim, o Palmeiras foi o time que disputou os últimos 6 títulos do Brasil. Ele ganhou a Copa Mickey, vocês não falam isso, não ganhamos a Copa Mickey o ano passado. Aí ganhamos o Campeonato Paulista, ganhamos a Copa do Brasil, ganhamos a Libertadores, não é isso? E você deu a tríplice coroa porque nego não conta a Copa Mickey, senão seria 4. Aí disputamos a Recopa e disputamos a Supercopa. Perdemos as duas nos pênaltis, né? E para 2 times fortes, mas estávamos na final. O Palmeiras foi o time que mais jogou no ano passado. Nós jogamos mais de 75 partidas, porque nós chegamos ao final de todos os campeonatos e fomos até para essas 2 partidas da Recopa e Supercopa. Aí foi para o Campeonato Paulista. Todo mundo dizia, é uma vergonha o Palmeiras sair na fase de classificação do Paulistinha, né? Que a gente brinca, Paulistinha, que antigamente era o Paulistão. A gente foi para a final do Paulistão. Aí perde o jogo da final. Eu estou muito feliz que o meu time está disputando todos os títulos. Ganhar ou perder o título é um problema do jogo e da quantidade de partidas que a gente tem feito. E nesta pandemia, você vai lembrar que teve época que os times tiveram aí muita gente com Covid, afastou jogadores. Teve partida que o Palmeiras não tinha, tinha 9 titulares no estaleiro, 9. Ou seja, nós estamos com uma equipe, o Palmeiras tem um bom plantel e vai dar trabalho para todo mundo. Vai dar trabalho na Copa do Brasil, começando agora com o CRB, né, que a gente entra agora na fase, vai para a Libertadores, já o segundo melhor
aproveitamento. O primeiro Atlético Mineiro, o segundo é o Palmeiras, ou seja, todas as decisões, se a gente for para frente, vai ser aqui no Allianz, na nossa casa. Tem um plantel enorme que, você vê, quando a gente substitui as peças, a gente tem. O que está faltando é, por exemplo, domingo a gente jogou o Flamengo. Fizemos um primeiro tempo brilhante. E o Flamengo, que todo mundo fala que é a melhor equipe do Brasil, mas não sei o quê, ganhou da gente de 1-0 num lance específico. Quem foi o melhor jogador em campo? O goleiro deles, Diego. Não é isso? Então, o Palmeiras está jogando bem. Então, isso acontece. Futebol é isso. Eu estou muito feliz com o Palmeiras. Muito feliz. E acho que a torcida nossa, a gente quer ganhar tudo. Eu sei disso. E tem até uma vantagem de ganhar. Não sei se você sabe também, viu, Ricardo? Solo, Ricardo. O Palmeiras, quando ganha um título, a nossa patrocinadora tem que pagar um bônus. Vocês sabiam disso? Temos um contrato muito bom do patrocínio Master. Agora, se você ganha um título, ela tem que complementar com um bônus. É como se fosse um PLR, falando aí dos trabalhadores, participação nos lucros, resultados. Nos resultados do Palmeiras, a patrocinadora, inclusive, paga um bônus quando a gente ganha. Então, estou muito feliz. Acho que ele está com técnico, está com padrão de jogo, está com então, precisa acertar. Agora, estamos recebendo 3 novos jogadores, Solo. 3. Você viu que vai estar vindo para a gente aí? Sim. Daverson, Edu, né? E talvez até o Borja. Já imaginou que vai reforçar esse ataque da gente? Esse ataque que é demolidor. Os caras, para segurar, é na porrada. Você pega aquele menino lá, o Rony, ou você pega o Luiz Adriano, que sabe distribuir bem as bolas. Vamos batendo. Estamos bem. Tá certo. E o Ricardo também está aqui com a gente, né? Como você sabe, ele é torcedor do Fluminense. Estou em minoria aqui hoje, estou com dois torcedores que falam que a Copa Rio é mundial. Estou aqui já, eu como corintiano estou em minoria. E aí, Ricardo, tem alguma uma mensagem para o Neto, uma pergunta aí sobre o futebol para fazer para o Neto? Primeiramente, saudações trabalhistas aí ao Neto, ao Solon. E é isso aí, Copa Rio de 51 e 52, campeões do campeonato mundial, isso aí a gente vai reivindicar sempre. Mas a minha pergunta vai misturar um pouco futebol e política, né? A gente sabe que a questão da Copa América está sendo usada pelo governo como uma questão de desespero político, né? Que tentar aumentar a popularidade do governo. Só que, assim, a Copa América já tem acontecido muito frequentemente e as seleções, inclusive os jogadores, deram pareceres muito negativos sobre a realização dessa Copa América. O Agüero na seleção argentina, o Cavani e o Suárez na seleção do Uruguai se disseram contra a realização, não só no Brasil, contra a realização do torneio em si. E aqui no Brasil a gente tem um problema que a gente não tem em alguns países da América do Sul, que é o fato de que os campeonatos nacionais não param enquanto a Copa América ocorre, o que tira um pouco da atenção do torcedor para o torneio, né? Então eu queria perguntar, esse uso político do governo com relação à Copa América, você acha que vai acabar sendo um tiro no pé? Olha, você tem toda a razão. Primeiro, esse torneio é um torneio caça-níquel. É aquela história. A cada 2 anos, né, entre as Copas do Mundo, você tem a Copa América. A gente está disputando, veja agora, olha o que está acontecendo no futebol brasileiro hoje. Eliminatórias da Copa do Mundo. Estamos aí disputando. Copa do Brasil, Libertadores e Brasileirão. São 4 coisas que estão acontecendo. E agora, como tanto Colômbia como Argentina se recusaram a fazer por motivos da pandemia, estão com problemas sérios de pandemia, aí grana, meu amigo, isso é dinheiro. Então, eu acho que é um tiro no pé, porque todo mundo está vendo que ele não faz nada pela pandemia,
ele vacina, então tem aquela brincadeira que nós podemos fazer com brincadeira, que é muito sério, que leva 8 meses para tomar uma decisão de compra de vacinas, né? Recebe um e-mail da Pfizer, uma carta da Pfizer, leva 3 meses para ler a carta da Pfizer para comprar vacinas. E a questão da Copa América foi um telefonema da CBF falando com a Casa Civil, logo depois ele já está dando declarações. Ele é isso. Ele é... Não pensem vocês que ele é bobo, não. Não podemos dizer que ele seja bobo. Isso mexe com a economia brasileira, é questão de grana, transmissão. O que a gente tem que dizer é o seguinte: não é momento para fazer isso. Aliás, temos que tomar cuidado até com esse monte de partidas que a gente está tendo aí, porque agora mesmo tem jogadores do Grêmio, do Inter, outros jogadores de times que estão tendo problema com essa. Porque a gente não tem vacina suficiente para ninguém, quer dizer, estão muito atrasados com as vacinas. Acho que mostra para a população que esse presidente, né, que é um genocida, ele não tem compromisso com a saúde ou com o povo brasileiro. Então, é um problema de grana. E a gente pode até brincar que, como o detentor desta transmissão é o SBT, e o ministro das comunicações dele é genro do Cênora Bravanel, vulgo Silvio Santos, tem muito interesse em jogo nessa brincadeira. E vocês sabem, o direito de transmissão para toda a América Latina é comércio, isso é grana com a saúde do povo. Então, eu espero que pelo menos as responsabilidades dos estados que aceitaram, né, porque se os estados recusassem, não teria aqui. Então, há uma conveniência também dos governadores de estados em aceitar. Ao aceitar, que tenham a responsabilidade de isolar essa brincadeira para valer, porque senão nós vamos ter muito problema. Inclusive o prefeito de Cuiabá o governador do Mato Grosso aceitou, né? Mas o prefeito de Cuiabá disse que não é momento disso, né? E o que causa estranheza também, né, Neto? Que, assim, foi algo decidido às pressas. A Colômbia e a Argentina recusaram, e aí, porque viu que a pandemia estava apertando, e aqui que a situação está pior, né? E aceita assim às pressas, causa muito estranhamento, né? Da gente assim, o que pensa esse governo, o que esse presidente pensa para tomar uma medida assim, sem nenhum planejamento, sem nada, nenhuma medida adotada para poder ter um mínimo de segurança, né? Se a Argentina e a Colômbia recusaram, já estava previsto para ser isso, para ser lá já há mais de ano, né? A competição lá, e o Brasil decide isso em 10 minutos praticamente para poder sediar a competição aqui no Brasil. Volto a dizer, é business, é grana. A CBF também é irresponsável. Porque quando a Conmebol recebeu lá as respostas de que não podia ter sido na Colômbia, não podia ter sido na Argentina, que já estavam pensando e trabalhando nisso já há um tempo, e nós estamos há um mês, menos de um mês, né? Porque dia 12 de junho começa a Copa América. Hoje é dia 2 de junho, 10 dias. Veja você, quer dizer, é um absurdo. Quer dizer, é uma irresponsabilidade, primeiro, da CBF, de aceitar. Porque a Conmebol vem e aí os interesses econômicos, volto a dizer, isso é dinheiro e muito dinheiro, isso é um torneio caça-níquel. Segundo, aí vem a irresponsabilidade do governo. Quer dizer, e aí você pega o governo federal aceita, aí os governos estaduais aceitam. Aqui em São Paulo, o governador tinha aceitado. E aí, com a repercussão negativa, e ele, como é um homem de mídia, um homem de comunicações, e ele sente as coisas, ele já recuou. No dia seguinte, no primeiro dia, ele disse, olha, porque todos eles são hipócritas demais. Todos eles fazem o seguinte, não, respeitado os protocolos, piriri, pororó, pode fazer. E aí fico dizendo, mas você não está tendo o Campeonato Paulista, que acabou agora, você não está tendo aí as Copas do Brasil, você não está tendo o Campeonato Brasileiro, vai ter Jogos da Libertadores. Então, por que você não pode ter outro? Veja, você vai juntar
10 ou 12 times que virão para cá. Isso dá mais ou menos 600, 800 pessoas só para essa brincadeira. Você vai dividir em 4 estados, você vai falar, isso não é nada. Mas aí você vê toda a mídia falada, escrita e televisada, torcedores fanáticos que acham que tem que acompanhar a sua seleção. Então, se não houver uma barreira fitossanitária nos aeroportos, então realmente as cepas irão. Né? Eu quase sugeri, já que você aceitou, faz em Manaus. Se lá não tem uma... Vamos dar para esses caras aprender onde é que está o problema, né? Vai para lá. Mas a gente pode brincar, mas tem que falar com muita seriedade. Não é o momento para isso. Infelizmente, para eles, deu esse problema da pandemia, o calendário já existia, essa data já existia, reservada há tempos atrás, mas agora, trazer para um outro país é uma coisa horrorosa. Você viu o que aconteceu na final da Champions League lá na Europa. Ela estava prevista para a Turquia. Sim. Eles tiveram que mudar em uma semana ou 15 dias antes, mudaram para Portugal. Mas é uma partida, não é um torneio. Como aconteceu alguns anos atrás, acho que 3 anos atrás, aconteceu isso na Libertadores das Américas, que estava lá na Argentina, em função da briga de torcidas, toda aquela agressão dos torcedores do River contra os do Boca, aquela coisa, levaram lá para a Espanha a final. Então é uma partida. Não, e sem falar também que a situação, a pandemia lá na Europa está bem mais controlada que aqui, né? A vacinação também está mais avançada, né? Não foi na Turquia porque não havia segurança fitossanitária. Sim, Estava com exatamente. problema a pandemia não está controlada como está na Europa. Você viu com Portugal, você viu Indianápolis no final de semana teve 150 mil espectadores, você viu Roland Garros está com torcida, todo mundo acompanhando lá com máscara, essas coisas todas, mas está tendo presença nos estádios, já com pouca de presença. A NBA, vocês têm assistido também com presença. Por quê? Porque aqueles governos vacinaram seus povos, né? Foram todos eles lá, compraram vacina e vacinaram, que é o que a gente precisa. São Paulo, Ricardo, tem uma cidade aqui chamada Serrana que foi feito um experimento. Vacinou-se toda a cidade, acho que 90%. Para você ter uma ideia, reduziu em 95% os óbitos dos idosos. Então, está claro que para você resolver o problema da vacina, recuperar a economia, é vacina. Não tem outra alternativa. Essa história de ficar fecha e abre, é bom, porque você tenta controlar as coisas, mas se não tiver vacina, não adianta nada. Por isso, precisa vacinar. Nós temos que ter 70%, 80% do povo brasileiro vacinado para você poder voltar tudo ao normal. Que aí você controla a epidemia. Aí você controla todo o vírus, porque fora disso você não tem controle. Eu já tomei vacina, mas não adianta eu sair por aí. Eu saio por aí e posso pegar a vacina, posso pegar o vírus de outras pessoas que não tomaram vacina. Ou de uma cepa que até seja mais virulenta, que possa ser mais veloz de transmissão, porque a vacina ela não cura. O efeito é reduzir o efeito do que pode te acometer quando você for tomado pelo vírus. Né? Bom, Neto, eu vou ler aqui, repercutir um trecho de uma matéria aqui do site Brasil Independente, que você deve conhecer bem, e a matéria é a seguinte: senador convoca presidente da CBF para explicar a Copa América na CPI. Após o apelo do ex-ministro Ciro Gomes, do PDT, pedindo que a CPI da Covid convoque o presidente da CBF para depor sobre a Copa América no Brasil, o senador Randolph Rodrigues da Rede, vice-presidente da CPI, disse que protocolou um requerimento para convocar o mandatário da CBF, Rogério Caboclo, para explicar as medidas de segurança frente à organização do torneio das seleções de futebol. Neto, você acha que, dependendo se tem a possibilidade, caso o Caboclo não convença os senadores, de até ter algum impeditivo da realização da Copa América aqui no Brasil ainda? Olha, é bom lembrar que CPI ela faz o levantamento das coisas, transforma num relatório e entrega para o Ministério Público. O Ministério Público é que vai acionar a Justiça. Já existe ação no STF para impedir a Copa América. Eu acho muito difícil impedir.
é um torneio privado e tem o apoio da Presidência da República, tem apoio de governadores do Estado, né? Então, mas é bom para denunciar para a população a irresponsabilidade, para que a gente possa ter claro o que significa esse torneio caça-níquel e por que, tão repentinamente, o Brasil se dobra, né? Fica de joelhos para realizar esse torneio neste momento tão difícil que ele está passando. Nós estamos num momento muito difícil. Nós estamos no limiar da possibilidade de uma terceira grande onda, né? Eu até, na minha opinião, eu estou dizendo para todo mundo que eu não considero que venha uma terceira. Nós não conseguimos sair ainda da primeira. O que está vendo é variação de cepas. Véio. Quer dizer, agora que começaram a verificar viajantes que chegam do exterior, se estão ou não estão com Covid, quer dizer, existe 2 lugares que você pode ver para trazer essa coisa. Ou é aeroporto ou é porto. Chegou navio, você checa no navio. O que aconteceu lá no Maranhão, não foi isso? Que apareceu a cepa indiana no Maranhão, porque tem lá um dos cargueiros que chegou lá para descarregar, tinha todo mundo lá, estava com o vírus da corona, inclusive com a variante indiana. E aí, os aeroportos, quer dizer, como é que está? A gente está olhando os passageiros que vêm da Índia, por exemplo, vêm de algum lugar que possa ter uma possibilidade de trazer uma variante, porque é fácil você saber. Você comprou a passagem em Nova Delhi para São Paulo, passou por Londres, passou por Paris, não importa por onde você passe, mas você sabe de onde veio. Porque, de repente, lá na Europa, o cara passa pelo aeroporto, nem desce, fica na área de translado, pum, bum, bum, espera só o horário do próximo avião. Agora, chegou aqui, ou chega em São Paulo, ou chega no Rio, ou chega em Fortaleza, nos aeroportos internacionais que a gente tem. Não dá para olhar, olha, o cara veio lá de Nova Delhi, a Índia, então esse cara tem que dar uma olhada se ele está com o vírus, fazer o teste nele, botar ele de quarentena. Vá para os Estados Unidos agora. Eu quero ir para os Estados Unidos. Você pode ir, só que você vai ficar de quarentena em algum lugar. As pessoas estão ficando 14 dias no México para poder entrar nos Estados Unidos. Quer dizer, nós não temos autoridade para fazer isso num momento tão grave de uma crise sanitária que nós estamos? É complicado, né? A gente, desde do começo também, que teve aquele caso também de o governador de Ceará, Camilo Santana, também tentou fechar os aeroportos, o aeroporto internacional de Fortaleza também, e o governo impediu por meio de liminar judicial também, né? São ações e ações que complicam o combate à propagação do vírus aqui no Brasil, né? Ricardo, você tem alguma pergunta com relação já emendando aí o assunto já da Copa América com a CPI? Já tem mais alguma pergunta nesse sentido? Não, eu tinha até uma pergunta especificamente sobre a CPI, né? Hoje a gente viu de novo ali uma daquelas palhaçadas, digamos, dos governistas, né? Que o senador lá, o Heinz, ele citou novamente aquela corrente, aquela fake news de WhatsApp, né? Que usa uma atriz pornô como se fosse uma médica estudiosa que tem feito um estudo que comprova a eficácia, acho que, da cloroquina. E assim, a gente brinca com isso no Twitter e tudo mais, só que eu acho muito difícil de acreditar que uma semana depois que ele trouxe essa fake news, virou piada e tudo mais, virou trending topic no Twitter, ele não tenha conhecimento, mesmo se ele fosse a pessoa mais ingênua do mundo, ele não tenha tomado conhecimento do que se tratava, de que era uma fake news, de que era uma piada. Eu queria saber o que você acha, qual que é a intenção da base governista ao trazer esse tipo de conteúdo que eu digo muito que é para tirar a credibilidade propositalmente da CPI. O senhor acha que a intenção é essa mesmo? É tudo premeditado? Ou eles são só malucos mesmo que estão
tentando fazer uma lavagem cerebral nas pessoas. Olha, Ricardo, Solen, amigos que estão nos ouvindo, é uma disputa de narrativas. Nós precisamos agora, essa palavra está muito na moda, né? Nós temos que fazer uma narrativa do nosso projeto nacional de desenvolvimento, do nosso candidato a presidente da República, porque é narrativa. Então, qual é a narrativa desses caras? Eles são defensores, são negacionistas. Chega ao ponto de serem terraplanistas, né? Como a gente já viu que esse governo é, em pleno século XXI, e tendo um ex-astronauta como ministro dele. Quer dizer, é um absurdo. Quer dizer, eu se sou astronauta, no dia que o cara defende terraplanismo, lá eu levanto o dedinho e falo, desculpa, eu vou embora, porque eu já estive ali fora, na atmosfera, dei uma olhadinha e vi que a Terra é bola mesmo, você entendeu? Tenho foto que eu tirei, ninguém tirou para mim. Mas você sabe como é que é, as pessoas são muito vaidosas e aí se submetem a esse tipo de coisa. Então nós estamos disputando uma narrativa. São negacionistas. O que eles queriam? Eles fizeram uma estratégia, e é bom quem nos ouve e vocês, a gente poder repercutir sempre isso. A narrativa é da estratégia de imunidade chamada... O correto seria chamar de imunidade coletiva, mas eles chamam de imunidade de rebanho, até para ligar com o gado, né? Que os caras que seguem são... Porque aí ele diz o seguinte, se 70% da população pegar o vírus, a gente não precisa de vacina. Olha que coisa louca. E ele esquece que 70% de 210 milhões de pessoas dá em torno de 140 milhões de pessoas. Não é isso? Olha, eu estou até fazendo o cálculo aqui para a gente fazer. Dá 14 milhões e 700 mil pessoas. 147 milhões de pessoas, 70% de toda a população. Se 1% disso for a óbito, vou repetir para vocês, porque a letalidade deste vírus está na casa de 1,7%, 2%, às vezes, dependendo da cepa, chega até 2 e pouco. A letalidade, ou seja, o índice de mortalidade. 1% for a óbito, 1% de 147 milhões é 1.470.000 pessoas. Ele diz, não tem problema, pode morrer 1.470.000 pessoas. Esse foi o projeto desse governo. Veja, ele acabou de falar essa semana, está morrendo, tudo bem, mas o PIB cresceu, a gente está com a economia bem, morreu 500, tudo bem, morreu para a paciência. A economia está indo bem. Indo bem para quem, cara pálida? Então, isso aí, Ricardo, é uma narrativa que nós estamos disputando e eles vêm aproveitando a grande audiência que tem a CPI. Você sabe que o povo está muito atento a todas essas coisas, então as mentes fazedoras de opinião pública estão assistindo, então vai lá para tentar, primeiro, vender essa narrativa de que, olha, a hidroxicloroquina, a ivermectina tem que fazer tratamento precoce. Quer dizer, nós vimos ontem, quando teve aquela oncologista falando lá, e que ela é uma excelente oncologista, só que não é infectologista. Então, aí pega lá e fica defendendo remédio para protozoário e não é remédio para vírus. Tem a diferença. Até isso se questionou. Hoje, a doutora Luana, que esteve lá, que é infectologista, e o cara falou, nós temos aqui mais de 14 mil médicos que não sei o quê. O senhor pode ter 100 mil opiniões. Isso não é ciência. Opinião não é ciência. Ciência é método. Você faz uma pesquisa, avalia as coisas e depois tem o resultado. E nós sabemos que isso não é feito. Agora, volto a dizer, Ricardo, é narrativa, disputa de narrativa. A narrativa dos negacionistas é a disputa de dizer o seguinte, não precisa vacinar. Veja, o presidente ainda hoje, depois de tudo que está acontecendo no Brasil, com quase 500 mil de óbitos subnotificados, ele continua a defender que não precisa vacinar, que não tem pressa na vacina. Ou seja, é uma narrativa. Então, nós que temos responsabilidade, nós que temos compromisso com o povo, temos empatia com os problemas do povo, nós estamos indignados com essa narrativa. E precisamos
ajudar a passar para a população, para aqueles que nos ouvem, que acreditam em nós, de que a narrativa correta é o seguinte: só tem uma saída, é vacina. Você nunca curou nenhum vírus a não ser com vacina. Tudo que você imaginar, e a maioria da população hoje está imune a muita coisa, poliomielite, catapora, todas essas coisas, porque desde quando nasce, você tem aquela carteirinha de vacinação lá. Por isso, agora chegou uma coisa nova, é só ver o vírus da gripe, a gripe aviária, o H1N1, é tudo vacina. Mas eles estão, inclusive, desfazem da vacina. Veja quando ele falou assim, essa vacina chinesa vai virar um jacaré. Ficam, sabe, com uma coisa, fazendo um assinte contra o povo brasileiro, contra a inteligência do povo brasileiro. Para nossa sorte, eu até diria que a palavra sorte talvez não seja correta. Para o nosso prazer, nós que somos conscientes, nós que temos compromisso com a história do povo brasileiro, né, nós trabalhistas, o povo está acordando. Ele está vendo. Sabe por que ele está vendo? E aí você que está nos ouvindo, preste bem atenção. Faz uma volta de 360 graus, assim. Você vai ter gente da sua família que foi acometida do vírus, gente da sua família que morreu do vírus, gente dos seus amigos, do seu local de emprego, conhecido, pessoas próximas. Então, quando você tem isso, tirou essa coisa de dizer isso não é uma gripezinha, isso não é nada. Não, vou repetir para você, só quem enterrou um parente, um ente querido, um amigo, um colega de trabalho de Covid, que não pôde sequer identificar o corpo, não pôde velá-lo, e quando foi sepultado você ficou a 30 metros disso, de distância, e você não pôde vesti-la, a pessoa que você foi enterrar, não pôde velá-la, não pôde nada. Quer dizer, está um vazio, porque o velório é uma forma de você fazer um rito de passagem, em que você está entregando alguém que se foi para um outro plano, alguém que você ama, que você conhece, que você gosta, e você faz ali todo... Né, no Quincas Berro d'Água, a gente vê bem de beber o morto, né, aquela história de beber o morto, para contar as histórias da vida, e você se despedir. Esse rito da despedida, 500 mil de famílias do Brasil não tiveram oportunidade de fazê-lo. Está um vazio no coração das pessoas, na mente, que está estranho. Parece que a pessoa vai entrar agora aqui. Parece que a pessoa está próxima. Você não teve chance. Estou falando de experiência própria. Mamãe faleceu de Covid. Eu, quando fui ao hospital, o assistente social veio e me disse: infelizmente, ela não resistiu, teve uma parada cardiorrespiratória, piriri pororó. Tudo bem. Agora você vai na funerária para ver como é que faz lá. Falei, bom, vamos ver a mamãe, não pode vê-la. Ó, vou na tal da funerária. Olha, nós queríamos, não tem velório. Não pode enterrar no jazigo da família, que o jazigo da família, a prefeitura impediu de fazê-lo porque não é no solo. E todo vítima de Covid tem que ser enterrado na terra. Não posso vestir a mamãe, não posso maquiá-la, porque ela vai vir num plástico. Ela vem envelopada num plástico, caixão lacrado. Só quem passou por isso pode realmente sentir o quão canalha, genocida e irresponsável é esse governo. Neto, eu lembro bem quando sua mãe faleceu, até meus sentimentos, que você é um de vários filhos que perderam suas mães, seu pai também, né, nessa pandemia, né? E, assim, é triste ver, né, que o governo não tem o presidente e quem o cerca não tem o mínimo de compaixão com as pessoas, com os entes que ficaram, né, de quem perdeu seus familiares aí durante essa pandemia. E, sim, corroborando aí com o assunto que a gente estava indo com relação à CPI da Covid, eu queria saber de você, né? A gente está vendo aí que já teve vários depoimentos, né? Já teve ex-ministro da Saúde, que os 4 ministros da Saúde do período pandêmico já deram seus depoimentos, já teve ex-secretário de comunicação, já teve o ex-chanceler, teve a médica também conselheira Nise Yamaguchi, teve hoje também outra médica, Luana, como você bem
mencionou. Eu queria saber de você, com todos esses depoimentos que a gente acompanhou, qual o saldo que você faz aí dessa CPI da pandemia, e se você acha que a repercussão, junto com o- os depoimentos, tudo com os dados que está sendo coletados aí nessa CPI, nessa comissão, somados com a pressão popular, podem resultar aí numa pressão aí para conseguir, de repente, ter tempo hábil para o impeachment do Bolsonaro. Não tenho essa expectativa, não, mas acho que é uma boa pressão. Até porque, volto a dizer, a CPI vai fazer um relatório. E esse relatório vai ser entregue para o Ministério Público. E vocês estão assistindo, como eu estou assistindo, e é inaceitável. A gente estava falando agora há pouco sobre disputa de narrativa. Como é que pode aqueles senadores virem com aquele tipo de colocação lá dentro para tentar desmerecer as coisas e defender o indefensável? Está escancarado, tá? O rei está nu. Está claro que há um gabinete paralelo, está claro que é um projeto dele com essa questão de imunização de manada que ele está fazendo, todas essas coisas, as dificuldades, ele ser contra a vacina, contra o isolamento, já está convocando dia 26 uma nova passeata de moto, que ele agora está fazendo isso. Ele vai para os lugares, ele nunca respeitou. E me causou até impressão esquisita, assim, quando eu vi ele descendo no Equador e lá ele coloca a máscara a máscara mais poderosa. Quer dizer, lá fora ele respeita, né? E aqui ele desrespeita e faz um assinte à população que ele vai totalmente desprotegido, aglomerando, essas coisas todas. Então, mas é bom para colocar para a população e a gente utilizar redes sociais, como nós estamos fazendo aqui nesse podcast, de poder comentar o que está acontecendo lá. É um absurdo, né, o que esses caras estão fazendo. Agora, me entristece ver a bancada governista se deixar levar. Defender o indefensável já é uma coisa terrível, mas, cara, é uma vergonha. Não é, Ricardo? A gente fica envergonhado de ver um senador da República entrar naquilo. Eu vejo aquele senador do Ceará, aquilo lá, está jogando para a galera, que é para criar uma narrativa que ele vai querer disputar o governo do Ceará daqui 2 anos lá, né? No ano que vem lá. E ele vai dentro da linha, né, para fazer o enfrentamento com os companheiros que estão dirigindo aquele estado com muita competência há muito tempo. Então, é bom tomar cuidado também com isso, porque essa narrativa de negacionista, essas coisas todas, você sabe, o povo está numa situação muito difícil, de emprego, de salário. Ele já conseguiu quase convencer a população que o problema é de governador e prefeito que fecha comércio, que fecha a indústria. E no problema, eu tenho até um mantra que eu estou dizendo todos os dias. Você é contra o lockdown? Exija vacina. Você quer fazer festas? Exija vacina. Você quer ir à praia? Exija vacina, porque só vão poder fazer todas essas coisas com vacina. Fora disso, é o que os cientistas dizem, é isolamento social, distanciamento social, se precisar, num determinado, até lockdown, que algumas cidades já estão fazendo isso aí. Mas fica difícil, você fecha uma cidade, as cidades em torno não fecham. E aí é complicado. Então, por isso que precisa da vacina. Mas eu creio que essa CPI está tendo um papel muito importante para mostrar à população a irresponsabilidade, essa história o que o filho dele, vereador do Rio de Janeiro, tem que participar das decisões estratégicas de combate à pandemia. Quer dizer, outro dia me perguntaram, mas ele não é vereador, ele não tem que estar no Rio, né? Ele está lá em Brasília. Eu falei, não, agora ele tem até uma desculpa que ele trabalha remoto, né? Então ele pode trabalhar onde ele quiser. Agora, tem cabimento? Aí faz uma delegação para ir a Israel. Vocês lembram disso? E vai o filho dele, vai aquele outro deputado federal lá do Rio de Janeiro, o Hélio Bolsonaro, né, que ele até agregou o Bolsonaro no nome, para que ele possa, e aí vão lá buscar uma pesquisa de um spray nasal, e quando você vai apertar, não tem nada. Não
foram para isso, foram para outras coisas, não foi um passeio que custou R$500 milhões para o Brasil. Então, essas coisas que estão sendo desnudado para a população, até para aqueles que, naquela paixão de o Bolsonaro ou o PT, aquela coisa que toda que fizeram em 2018, votaram Bolsonaro, que não são bolsonaristas e que estão aí profundamente decepcionados com essa possibilidade e que você sabe, quando você vê a reprovação do governo dele quase 60%, 59% alguma coisa, significa que está havendo uma consciência. O que nós precisamos fazer é continuar as denúncias para mostrar cada vez mais essa dificuldade. E o que eles estão fazendo agora é tentar polarizar dois campos. O campo do presidente, ex-presidente, para dizer aqui é que é o jogo somos entre nós dois. Então, sai aí agora a esquerda para a rua também, fazendo manifestações, quer dizer, nós com a responsabilidade, criticando ele fazer, e nós vendo a esquerda indo para a rua. Quer dizer, fica, aí você olha, a imprensa vem para você e pergunta, você é a favor ou contra? Eu falo, não sou nem a favor nem contra. Eu recomendo que não vá, porque você vai dar argumento para ele. Se a gente critica ele de fazer aglomeração, por que eu vou fazer aglomeração? Mas respeito se você quiser ir. Só recomendo que você use álcool em gel, que você use máscara, faça distanciamento. Como é que você controla uma manifestação de aglomeração de pessoas? Não controla. E aí, mas isso tem um fundo, que é exatamente polarizar com essa esquerda do passado com o presente genocida. Eles querem tomar a narrativa, de novo narrativa, Ricardo. Querem tomar uma narrativa que eles vão disputar com o Bolsonaro. Não é isso. O que nós precisamos é de um projeto de reunificação nacional, de pacificação nacional. Não é fígado nem coração. Um projeto para o país. Que projeto ambos têm para o Brasil? Nenhum dos dois tem projeto para o Brasil. Ambos têm projeto de governo, projeto de poder. Nós temos um projeto para o Brasil. Essa é a diferença. Precisamos ganhar essa narrativa. Não é fácil, porque a situação está muito difícil. Ricardo, então, já para a gente ir já encaminhando para o final, você quer fazer sua última pergunta? E aí, se quiser já em seguida já emendar para suas considerações e os agradecimentos para o Neto? Então, eu quero agradecer ao Neto aqui pela participação. Nosso primeiro convidado, né? É uma honra que tenha sido você. Eu queria fazer uma pergunta sobre essa questão do desgaste do Bolsonaro. Se você acha que isso vai chegar num ponto que fará com que essa que chamam terceira via chegue realmente a um segundo turno em 2022. Boa noite, saudações trabalhistas. Primeiro, não me tire a honra de ser o primeiro. A honra é minha de estar com vocês aqui, parabenizando mais uma vez pela brilhante ideia. A gente só vai furar bolhas conversando de todos os assuntos e na mistura dos assuntos a gente coloca as demais coisas que têm que ser feitas. Segundo, na sua pergunta, ela diz o seguinte para mim, eu estou convicto, e muita gente dentro do PDT está convicto disso, de que o Bolsonaro não vai para o segundo turno. O desgaste vai levá-lo a um ponto de que a terceira via poderá ir para o segundo turno, e aí nós vamos debater programas. Eu fico imaginando, né? Aliás, eu até brinquei ontem, quando vi o senador Otto Alencar conversando com a Yamaguchi, né? A Nise Yamaguchi, não é isso? Seria o debate entre o Ciro e o Bolsonaro, ou Ciro e Lula. Era mais ou menos nesse nível, você entendeu? Que não sabe nem o que é protozoário, nem o que é vírus, que os caras não têm projeto. Porque a gente tem uma pessoa que tem condição, efetivamente, de fazer uma bela de um debate. Então, eu estou convicto que se a gente continuar com essa seriedade, com o trabalho que estamos fazendo de discussões em todos os níveis, para levar a discussão de um projeto nacional de desenvolvimento, eu creio que chegaremos a disputar o segundo turno. E acho que o Bolsonaro não está no segundo turno. Perfeito. Bom, Neto,
A gente vai finalizando aqui. Eu queria agradecer imensamente a você por ter participado, por ter aceitado participar aqui com a gente. Como o Ricardo falou, ser o nosso primeiro convidado. Agradecer também o Vini, o Vitor também, que deu todo o suporte para a gente aí para entrar em contato com você, para fazer isso se tornar possível. E eu espero, Neto, que a gente possa, num futuro próximo, a gente poder gravar um novo podcast numa outra situação, né? Uma situação de mais de alegria, poder falar mais de futebol, poder falar mais de assuntos alegres e que a gente consiga trazer essa conversa aí para um lado bem mais contraído. Eu espero que você tenha gostado aí de ter participado aqui com a gente e fica já um convite para uma próxima aí, que se Deus quiser, como já falei, numa situação bem melhor. Vamos fazer assim. E não se esqueçam que em julho, 22 de julho, serão celebrados, Paulo, no Allianz Parque, no Palestra Itália, antigo, 70 anos do primeiro campeonato mundial, a Copa Rio de 51. É isso. E aí nós estaremos lançando um livro da história toda para que as pessoas possam conhecer essa história, que é uma história muito bonita, além de você recuperar a autoestima do povo brasileiro, que estava totalmente perdida em função da perda do título de 50. O Palmeiras recupera isso. Ele leva quase 10 dias para vir do Rio para São Paulo, porque as prefeituras paravam o trem no meio da estrada para celebrar a conquista do Mundial. E quando chega em São Paulo, tinha mais de 1 milhão de pessoas aguardando a chegada lá da seleção, que é o Palmeiras, que chegou campeão do mundo. Então, é uma história muito bonita e dá para a gente. Eu acho que eu vou pedir a vocês para pensarem que em julho a gente possa fazer um podcast dos 70 anos. Para acabar com essa brincadeirinha, nós não estamos preocupados quem quer reconhecer que a gente tem título mundial, nem nós do Palmeiras, nem vocês do Fluminense. Nós temos. Essa é a grande virtude. E aí, contar essa história, é uma história muito bonita, porque o Nelson Rodrigues até falou aquela história da síndrome de vira-lata, né? Que o cara perdeu, nada dá certo. E dali para frente o Brasil, olha, você teve todas as coisas, o Brasil foi bicampeão mundial, o Brasil teve Éder Joffre, o Brasil teve Marister Bueno, o Brasil teve, sabe, ganhou uma autoestima muito grande ao longo de toda a história, fruto do quê? Você vai lembrar, você teve Jango, você teve Getúlio, depois Jango, depois você teve Brizola, você vai, sabe, Bossa Nova, você teve tanta coisa que o Brasil está perdendo tudo isso. O Brasil hoje está triste. E nós precisamos ter uma saída para o Brasil para que recupere a autoestima do povo brasileiro. E a autoestima, você sabe, é quando você tem um projeto que você aponte para o futuro, que ele veja a saída no futuro. Hoje, os estudantes, as crianças, não tem perspectiva. Muita gente que se forma vai embora do Brasil, vai ser cientista fora do Brasil, vai estudar fora do Brasil, vai trabalhar fora do Brasil. Alguns se submetem até com esses negócios de entrar nos Estados Unidos de forma ilegal. É isso que nós precisamos mudar através de uma solução para o Brasil que dê de volta esperança para o nosso povo. E eu acho que é isso. Por isso que se chama O Dever da Esperança, o livro do Projeto Nacional de Desenvolvimento. Obrigado a vocês, eu estou às ordens aqui. Quantas vezes me chamarem, vai ser um prazer grande. E vamos falar bastante de futebol, viu? Que o meu Verdão vem firme e forte aí. Tá certo. E já pautando, já vamos combinar direitinho isso daí para a gente já ver como a gente pode viabilizar isso daí para a gente conversar também sobre o que vai acontecer em julho no Allianz Parque. Neto, mais uma vez agradeço a você que ficou ouvindo até o final, espero que vocês tenham gostado, viu? E não perca que semana que vem tem mais um episódio do Fute Trabe Podcast. Saudações trabalhistas a todos, amigo Fute Trabalhista. Forte abraço.